O Teatro Caos segue com a série de videoaulas falando de teatro com o caos. Nesta temporada de 6 episódios, o tema é o teatro brasileiro. As aulas são apresentadas pelo ator, professor e doutorando em literatura brasileira Evandro Neto. O programa é destinado a alunos do ensino médio interessados em teatro no geral. No episódio de hoje, o 5º da série, o Neto vai falar sobre teatro e militância, o teatro épico no Brasil, do Arena ao CPC, Centro Popular de Cultura. Se inscreva no canal e ative as notificações. E se gostar do conteúdo, dá uma curtida. Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para o nosso 5º encontro do Falando de Teatro com Caos. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre teatro e militância, a militância política no cenário teatral brasileiro. E quando se fala nisso, nós temos que saber que a militância no teatro brasileiro tem data de nascimento, certidão de batismo, nome e sobrenome. Estamos falando da estreia de Eles Não Usam Black Tie, uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, em 1958 no Teatro de Arena de São Paulo. Mas antes de falarmos sobre a repercussão dessa peça, sobre as consequências que teve essa apresentação, é importante voltarmos um pouquinho no tempo, lá para 1953, para a fundação do Teatro de Arena. Bom, o Teatro de Arena e o Grupo Arena se confundem, mas é importante saber que o teatro é o espaço físico que existe até hoje, está lá na rua Teodoro Baiman, no bairro da Consolação, no centro de São Paulo, e o grupo é o Grupo Arena, formado por seres humanos, por pessoas, né, trabalhadores, atores, atrizes, encenador, diretor, enfim. Bom, em 53, o Zé Renato funda o Teatro de Arena, então. As primeiras montagens, as primeiras apresentações foram feitas em cima de dramaturgos de peças estrangeiras, sobretudo as peças de Tennessee Williams, aquele dramaturgo norte-americano. A primeira montagem de um texto nacional foi da peça Judas em Sábado de Aleluia, que é uma peça, vejam vocês, do Martins Pena, aquele dramaturgo que sobre o qual nós comentamos, sobre o qual nós conversamos lá, quando falamos sobre o teatro de costume do romantismo. Em 1955, houve no Arena o ingresso de alguns atores amadores do Teatro Paulista do Estudante. E isso acabou mudando um pouco a perspectiva que o grupo tinha, que o Grupo Arena tinha. Por quê? Porque esses atores, entre os quais se destacam o Duvaldo Viana Filha, Vianinho e o próprio Gianfrancesco Guarnieri, eles estavam associados à juventude comunista, que por sua vez tinha relações com o Partido Comunista Brasileiro. Com o ingresso de parte desses atores do Teatro Paulista do Estudante, houve essa mudança, essa guinada para uma pegada mais militante, para uma pegada mais que se preocupava com a questão da política, com o envolvimento da política, com discussões sociais e políticas um pouco mais aprofundadas. Em 56, no ano seguinte, acontece o ingresso do Augusto Boal, que foi também um grande marco para o Teatro de Arena. Boal tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde tinha feito alguns cursos de interpretação, de direção, e quando ele veio para o Arena, né, com uma perspectiva de dividir um pouco ali a carga de trabalho com o Zé Renato, né, a carga burocrática, administrativa e também artística, ele acaba trazendo essas experiências que teve lá fora para as experiências artísticas do grupo. A primeira peça que ele dirigiu em 57 é uma peça chamada Ratos e Homens, do dramaturgo norte-americano John Steinbeck. Essa peça não teve muito sucesso. Na verdade, nesse período, o público do Arena era um pouco intermitente. Ora tinha muito público, ora as apresentações não davam muito sucesso, não faziam muito sucesso.
Esse cenário de incerteza só foi alterado no ano seguinte, em 58, quando há a montagem de Eles Não Usam Black Tie, a peça do Gianfrancesco Guarnieri. Essa peça foi um estrondo. Para vocês terem uma ideia, ficou em cartaz durante 10 meses. E isso, para os padrões da época, era muita coisa. Era bastante tempo. A peça de Guarnieri é considerada um marco na história da dramaturgia nacional, porque pela primeira vez um texto teatral traz como tema, como conteúdo, a história de operários, de trabalhadores marginalizados, favelizados, envoltos em uma situação de greve. Até então, as peças costumavam tratar de questões familiares, questões políticas, questões de contexto social, de uma forma mais panorâmica. Guarnieri traz para o centro da discussão a história de questões de classe, de luta de classes. Quando opõe o trabalhador à exploração do capital, ele está tratando da luta de classes. E isso não tinha sido feito ainda. Antes dele, ninguém tratou dessa questão, da pobreza, da miséria, da exploração do trabalhador. Isso ainda não tinha sido feito. Porém, entra aqui uma questão, um debate que é muito interessante, e aí a gente já pode falar um pouco sobre a diferença entre teatro épico e teatro dramático, que é a seguinte: algumas pesquisadoras, sobretudo a Iná Camargo Costa e a Maria Silvia Beth, acreditam que Eles Não Usam Black Tie, embora tenha sido sim, em alguma medida, inovadora, revolucionária, em alguma medida revolucionária, alguma medida, não completamente. Existe na peça um desencontro entre forma e conteúdo. Por quê? Porque, embora Guarnieri quisesse tratar do tema da greve, que é muito importante para a peça, o que interessa mesmo é a relação de pai e filho. O enredo não está apoiado totalmente na greve. O enredo de Eles Não Usam Black Tie aborda o conflito, que a gente poderia até dizer um pouco sobre conflito de gerações, mas sobretudo um conflito de visões, de ideologias que são diferentes, entre pai e filho, entre Otávio e Tião. Otávio, o pai, é um trabalhador, ele está muito envolvido com o movimento operário, com o movimento que questiona, que luta contra a exploração do trabalhador, e ele é meio que o cabeça da greve. Tião, por outro lado, embora seja o filho, ele tem uma visão mais individualista. Não é adequado falar egoísta, mas talvez a palavra correta fosse mesmo individualista. A visão de Tião é mais voltada para o seu bem-estar. Ele não quer perder o emprego, porque ele está noivo, a noiva está grávida, ele quer garantir, em alguma medida, né, o seu bem-estar. E então a peça se baseia nesse conflito. Só que esse conflito ele é trazido para o centro da discussão. E a questão da greve, que seria, né, um tema mais amplo, é deixada de lado. E para entender um pouco melhor esses acontecimentos, esses fatos da peça de Guarnieri, é importante antes fazer uma distinção entre o teatro dramático e o teatro épico. Naturalmente, é uma distinção superficial, né, didática, porque também é um assunto muito profundo e nós não temos tempo e nem espaço aqui para isso. Mas é importante nós sabermos qual é a diferença fundamental entre épica e drama. Bom, o drama acontece da seguinte maneira, o teatro dramático acontece da seguinte maneira, o efeito da seguinte forma. Todas as ações que são pensadas pelo diretor, que são executadas pelos atores, essas ações são mostradas para a plateia. Se a personagem chora, a plateia vê a personagem chorando. Se ela briga, essa briga é vista, ela é encenada, ela é executada. Todos os fatos, todas as ações são mostradas, reveladas para a plateia. No teatro épico é diferente. Alguns fatos mais importantes, eles são apenas narrados, contados para a plateia. Se há uma briga, não há a necessidade dessa briga ser concebida de forma dramática. Os atores não precisam brigar em cena.
para contar, para dizer, para que a plateia saiba que houve uma briga. Essa é a diferença principal. Na épica, no teatro épico, os eventos são narrados, são contados. No drama, os eventos, as ações, são mostradas para a plateia. E por que, então, eles não usam black tie? É um flagrante desencontro entre forma e conteúdo, como apontado por alguns pesquisadores. Porque o tema tratado por Guarnieri é a greve, que é um tema que deve ser tratado pelo teatro épico, porque pensem comigo, a greve, pelas suas próprias características, de acordo, né, com a sua própria estrutura, não pode ser levada para um teatro, não pode ser mostrada a greve em um teatro, porque a greve é um evento muito amplo, muito grande, né? Então não pode ser simplesmente mostrado dentro do teatro, dentro de uma encenação. Então, nesse caso, se adequa mais ao teatro épico, porque pode sim, alguém pode sim contar sobre a greve. Alguém pode contar para a plateia que houve uma greve. A plateia pode saber que houve uma greve sem necessariamente os atores mostrarem para essa greve para a plateia, né, para o público. Ok, esse é o ponto. Só que o segundo ponto da peça de Guarnieri é: o que interessa, de fato, é esse conflito entre pai e filho, que é um conflito essencialmente dramático. É um conflito doméstico e dramático. Poderia sim haver ali discussões, né, e como de fato há na peça, um embate entre pai e filho, né, alguns acertos de contas, Tião cobrando que foi abandonado quando era pequeno, o pai e a mãe tentando justificar que esse abandono não foi de fato abandono, mas foi uma necessidade política, porque Otávio estava envolvido com o movimento militante, né, militando pela causa do proletariado, enfim. Mas isso é completamente dramático. Então, nesse sentido, né, alguns pesquisadores dizem que a peça ela é meio a meio. Ela, em alguma medida, ela consegue sim ser inovadora, porém, ainda trata de questões artísticas de formas tradicionais. O drama, o teatro dramático é uma forma tradicional. Então, embora tenha algumas pessoas digam que com a apresentação, né, com a encenação de Eles Não Usam Black Tie em 58, seja, né, isso mostra que era a hora do teatro épico no Brasil, isso é visto ainda com muitas reservas. Mas, de qualquer maneira, foi sim uma inovação, deu um up na carreira do teatro de arena, né, da existência do arena. Isso fez com que eles ainda conseguissem sobreviver por algum tempo, gerou caixa, gerou grana, a peça foi para o Rio de Janeiro depois, enfim, foi um grande sucesso. Isso já não acontece com a peça de Boal, Revolução na América do Sul, de 1960, que é considerado um texto genuinamente épico, se a gente pode chamar assim, né? Não é como o texto do Guarnieri que está com um pezinho no drama, um pezinho no épico. Isso porque Boal viu a montagem da peça Alma Boa de Sete-Suan, dirigida por Maria della Costa, em 1958. Essa peça é um texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que é considerado, né, o pai do teatro épico. Brecht, só um pequeno parêntese, é tema para uma temporada exclusiva para ele, tá? Porque tem muita coisa e coisa boa para falar sobre Brecht. Então, não cabe aqui nesses nossos pequenos minutos. Mas, uma vez que Boal viu essa peça, Alma Boa de Sete-Suan, e que é um texto também, né, genuinamente épico, ele já tinha ali algum tipo de traquejo, já conseguia pensar em construir, em fazer a sua peça, né, a Revolução na América do Sul, de acordo com esses padrões, com esses critérios do teatro épico. Porém, para além dessas questões estéticas, essas questões formais, né, o que é importante a gente pensar aqui a respeito da peça de Guarnieri, das outras peças que foram montadas pelo Arena, né, como o Chapecó Futebol Clube, do Vianinha, a própria peça a Revolução na América do Sul, do Boal, são temas que trouxeram para o centro da discussão a figura do marginalizado, do proletário, do trabalhador, envolto nessas questões de exploração, a luta de classes, né, o proletário versus o burguês, que é um tema que já tinha sido tratado na literatura brasileira na década de 30, nos romances de Jorge Amado, na perspectiva de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz,
Zé Lins do Rego. Então tudo que esses romancistas fizeram na década de 30 na literatura, o teatro de arena trouxe para a cena teatral na década de 60, né, por meio da encenação, da montagem desses textos. E isso é uma coisa muito importante para se pensar. Isso é algo realmente muito relevante na história do teatro brasileiro. Vianney acreditava que esse assunto não deveria ser tratado apenas no nível da representação, que era preciso encontrar um certo tipo de linguagem cênica e uma forma dramatúrgica que pudesse também atender essas questões, que pudesse aprofundar um pouco mais essas questões. Então, em 1960, ele se afasta, ele se desliga do Grupo Arena, e até 1962, que é quando ele funda o CPC, o Centro Popular de Cultura, ele vai preparando, ele vai se engajando em um movimento que se aproxima muito dos estudantes, dos intelectuais das universidades do Rio de Janeiro. Então, ele escreve nesse período, junto com estudantes de sociologia e de política, a peça A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, que é uma peça que conta de maneira muito engraçada, muito inventiva, o conceito da mais-valia, né? Então a gente pensa aqui que há a questão da luta de classes de novo, o lucro, a exploração, o trabalho desvalorizado do empregado, do proletário, em contrapartida o lucro exorbitante do patrão, e tudo isso é o tema, é o conteúdo da peça. E além disso, a peça, que nessa ocasião foi dirigida pelo queridíssimo Chico de Assis, ela radicaliza a forma épica. Veja que aqui há um encontro perfeito entre forma e conteúdo. Ela radicaliza a forma épica na medida em que usa para apresentação cartazes, faz projeções, canções com muitas improvisações, entre outras questões. Em 1964, como nós sabemos, houve o golpe militar. E esse novo contexto, essa nova situação política foi decisiva para a atuação tanto do Arena como do CPC. Como nós podemos perceber até aqui, as peças encenadas, as peças escritas e produzidas tinham toda essa perspectiva crítica ao regime capitalista, ao regime da exploração. Eram peças que focavam muito a situação da exploração do trabalhador, a luta de classes, e como nós sabemos também, o regime militar era contra isso, porque todas essas manifestações estavam associadas a movimentos de esquerda, a movimentos, naquela ocasião, tidos como comunistas. E o governo militar foi um grande perseguidor das manifestações esquerdistas e comunistas. Mas não foi somente isso, houve também o cerceamento da liberdade de expressão. É tanto que em 1964, e essa é uma informação interessante, aconteceu um show chamado Show Opinião. Pesquisem depois, são músicas lindíssimas, tem no Spotify, no Deezer, nesses streams da vida por aí. O Show Opinião foi feito no finalzinho do ano de 64, e foi um show que tinha um objetivo, um intuito de se manifestar contra o regime, porém foi feito de maneira muito comedida, nem tocaram no assunto do golpe militar. E por isso uma ala da esquerda criticou profundamente o Show Opinião, embora tenha sido um evento histórico muito importante. Mas o Arena, né, por conta de toda essa nova situação, acabou ensinando algumas peças, as principais foi a série Arena, né? Arena conta Zumbi, Arena conta Tiradentes, que também há algumas questões particulares referentes à forma e conteúdo, mas foi uma forma deles se manifestarem nesse novo contexto de perseguição política, de falta de liberdade de expressão.
Vianney escreveu ainda nesse período duas peças muito importantes também, Os Azeredos mais os Benevides e Papigirte. Nessas duas peças, ele conta de maneira alegórica, porque não poderia, né, de forma tão escrachada, tão aberta, ele faz também a sua crítica ao regime, à perseguição, à corrupção explícita, embora dissessem que não havia corrupção, enfim. Bom, o que é importante para a gente pensar sobre isso? Essa fase do teatro, né, finalzinho de 50, a década de 60 e comecinho da década de 70, é um período muito importante para a história do teatro, porque é a época da militância política, né? Há aqui uma mistura muito grande entre teatro e política. Primeiro porque deixou-se de montar apenas peças estrangeiras, e agora o olhar voltou para peças produzidas aqui mesmo. Só que não eram quaisquer peças. Não eram as peças de Nelson Rodrigues, por exemplo, de Jorge Andrade, ou do Dias Gomes, outros dramaturgos da época. Não. Eram peças que tinham uma militância, uma pegada muito efervescente mesmo. E essa é a participação, essa é a importância da participação do Teatro de Arena, do Grupo Arena e do CPC, o Centro Popular de Cultura. Então, tendo dito tudo isso, nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Eu espero que essas observações tenham despertado em vocês curiosidade para pesquisarem um pouco sobre esse tema. Da história do teatro brasileiro é um dos temas que eu mais gosto. É o Teatro de Arena, o CPC, as obras do Vianney. Eu amo as obras do Vianney. Embora hoje, né, vendo com um pouco de distanciamento, a gente consegue ver também algumas contradições, mas que não tem contradição, né? Somos seres humanos. Mas é o período da história do teatro que eu mais gosto. Essa parte do finzinho de 50, década de 60, 70. Aí também Gota d'Água, né, do Chico de Paulo Pontes. Enfim, há muita coisa boa. Espero que isso tenha despertado em vocês curiosidade, interesse. E nós nos vemos então no próximo encontro, que vai ser o nosso último encontro, para falar um pouco sobre a cena contemporânea. Espero vocês lá. Um beijo e um abraço em todos.